gente! Com o livro de hoje, a gente vai conhecer Furthermore, uma terra onde coisas inanimadas podem ter vida e réguas são muito importantes. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre Além da Magia da Tahereh Mafi. Quando eu fui fazer as minhas pesquisas para fazer um vídeo bem legal aqui para vocês, eu não encontrei muita gente falando sobre Além da Magia, então ele é um livro pouco conhecido. E a história de como eu conheci ele é bem interessante. Um dia, faz um tempinho já, o Scooby me mandou uma caixa com várias coisinhas bem legais, eu gostei bastante, e vieram alguns marcadores também. Um dos marcadores que vieram foi esse daqui, ó. Além da Magia, da Tahereh Mafi, e na época eu nem pensei, nossa, pode ser um livro pra minha idade, pode ser um livro que eu possa gostar. E esses dias eu tava lendo um livro e eu parei pra olhar o marcador e eu falei, nossa, marcador bonito, né? Será que eu poderia ler esse livro? Aí eu fui pesquisar, vi que era um livro infanto-juvenil, e o livro tava praticamente gritando pra eu ler ele, gente, porque ele ainda tava no Kindle Unlimited. Então eu falei, não, vou ler, e eu comecei a ler e foi uma surpresa muito boa. Esse é o primeiro livro de uma coleção, o segundo é A Magia do Inverno, e ele também tá no Kindle Unlimited se vocês quiserem ler. Só que eles não precisam ser lidos juntos, sabe, pra você entender a história. O livro termina fechado, então você não precisa necessariamente ler o outro pra entender direitinho. Eu comecei esse segundo, acho que há uns 2 dias, eu ainda tô bem no comecinho, e parece que os 2 personagens principais dessa história aqui apareceram lá. Então, talvez, não sei, seja mais interessante ler o primeiro e depois ler o segundo pra você entender direitinho, talvez tenha algumas referências, eu ainda não sei mesmo, gente. E eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso lá no meu Instagram, então se você quiser assistir, já me segue por lá. E lá no Instagram eu posto várias coisas sobre livros, sobre o canal, e vocês também podem interagir comigo por lá. Então me procure lá no meu Instagram. Agora voltando aqui pra história, né? A nossa protagonista é a Alice, uma menina que nasceu em Fairywood, uma cidade onde tudo é muito colorido. As pessoas são coloridas, o cabelo delas é colorido, elas usam roupas coloridas, e o tom de pele delas é bem vibrante, sabe? Não sejam cores tipo rosa e verde, não, mas são bem vibrantes, e lá naquela terra todo mundo é mágico, muito mágico, e as pessoas acham que quanto mais cor você tem, mais mágico você é. E a Alice, gente, ela nasceu sem cor. A pele dela era muito branca, o cabelo dela era muito branco, e o único resquício, assim, de cor que ela tinha era nos olhos, que eram de um castanho bem clarinho. E por isso a Alice foi muito zoada, as pessoas falavam que ela era fraca, que ela era feia, e a única pessoa que estava realmente ali do lado dela, falando, não, você não é nada disso, era o pai dela. Eles sempre foram muito amigos, ele sempre incentivou a Alice a usar mais a magia, só que quando a Alice fez 9 anos, o pai dela desapareceu. Na verdade, ele não desapareceu, né? Ele foi embora, levando só uma régua. E aí eu me pergunto, gente, porque o homem não levou uma comida, uma água, mas levou uma régua, né? E aí a Alice ficou muito devastada, a mãe também ficou devastada, tanto que ela começou a ser um pouco mais rígida com a Alice, e elas não tiveram uma relação muito boa nesse decorrer da história. Só que quando a Alice fez 12 anos, isso é, já tinha passado 3 anos desde que o pai dela tinha ido embora, outra coisa ocupou a cabeça da Alice. Tava chegando perto um evento de Fairywood que toda criança que fazia 12 anos esperava. Era um evento chamado Entrega, um tipo de concurso de talentos, onde as crianças mostravam seus talentos mágicos e, dependendo do que os jurados achassem, eles davam um tipo de desafio para essas crianças. Os desafios podiam ser fáceis, difíceis, chatos, interessantes, fora de Fairywood, lá em Fairywood mesmo, dependendo do que os jurados achassem. E a Alice estava muito empolgada. Ela queria provar para o mundo que não, ela não era fraca só porque a pele dela era muito branca, o cabelo dela era branco. Não, ela queria mostrar que ela sim podia cumprir um desafio. Mas acabou que a Alice nem passou na primeira etapa, os jurados não aceitaram ela, coisa que nunca tinha acontecido lá, né? E ela recebeu, gente, um envelope preto.
Pra um lugar cheio de cor, receber envelope preto, ainda por cima escrito nota 0, gente, é derrota, né? E a Alice ficou muito triste, ela nem abriu o envelope. Enquanto ela tava lá triste, apareceu um garoto chamado Oliver Newbanks e ele pediu ajuda dela para completar o desafio dele. Ele tinha recebido o desafio dele um ano antes, porque ele era um ano mais velho do que a Alice, ele tinha 13 anos aqui quando a gente começa essa história. E ele pediu ajuda da Alice, ele ainda não tinha conseguido completar o desafio dele. Mas a Alice negou com convicção, tipo, não. Porque o Oliver, no passado, tinha feito bullying com ela e a Alice não gostava nem um pouquinho dele. Por causa dele, ela tinha sido expulsa da escola e ela negava, até que o Oliver falou uma coisa que interessou ela. Eu sei onde seu pai está. Aí a Alice começou a ceder, né? Ela tinha passado 3 anos se perguntando onde o pai dela poderia estar, né? Levando só uma régua, será que ele ainda tá vivo? E aí, a Alice cedeu. Ela falou, eu te ajudo no seu desafio, mas a gente vai atrás do meu pai. E eles tiveram que ir para uma terra que todo mundo lá em Fairywood achava que era lenda. Uma terra chamada Furthermore. Nessa terra, ninguém tinha provas de que ela existia. Tinha gente que falava, eu já fui pra lá é muito perigoso. Mas ninguém realmente tinha levado provas de que esse lugar existia. Mas a Alice tava lá, né? Ela foi pra lá, ela e o Oliver, e ela viu que tudo aquilo era realmente verdade. E, gente, Furthermore é uma terra que eu me encantei demais, porque ela é meio doida, mas ela é muito mágica, e você consegue ver, sabe? Você consegue meio que sentir quanta magia que tem ali naquela terra, gente. É uma terra muito perigosa mesmo, mas mesmo assim, você sente toda aquela magia e todas aquelas pessoas mágicas que vão ter lá em Furthermore, as coisas mágicas, e eu gosto muito de magia. Por mim, se existisse magia na vida real, eu ia ficar muito feliz. E Furthermore é essa terra que eu gostaria de visitar, mesmo tendo o perigo de morrer. E a Alice e o Oliver, gente, eles vão passar por lugares onde eles não podem ser tocados por luz. Eles vão passar por lugares onde eles não podem fazer barulho ou mulheres de terno colorido vão vir atrás deles. E isso vai ser muito legal, acompanhar toda essa jornada deles, ver os lugares que eles vão passar, todos os perigos que eles vão enfrentar e como eles vão fazer pra superar isso. Será que eles vão conseguir superar tudo? Passar por todos os perigos? Não sei, leia um livro que vocês vão descobrir. Eu queria muito trazer esse livro pro canal, porque toda essa magia que tem nesse livro, você não vai encontrar ela em outro livro, sabe? Porque as coisas são muito únicas. Por exemplo, réguas. Pra que serve uma régua, né? As réguas servem para medir as coisas. Em outros livros, você pode encontrar réguas medindo coisas. Mas aqui, em Além da Magia, você não vai encontrar réguas medindo coisas. Elas vão ter outra funcionalidade. E vocês não vão encontrar essa funcionalidade em outra história, sabe? Vai ser uma coisa única, só desse livro aqui. E esse livro inteiro é único, né? Eu acho que eu nunca li alguma coisa parecida, nem nos elementos, nem na história, porque é completamente diferente pra mim. Se vocês já leram alguma coisa parecida, deixem aqui nos comentários, porque eu acho que eu vou querer ler também, viu? Porque eu gostei muito desse livro. E vocês que já acompanham o canal há um tempo devem estar falando, nossa, mas talvez seja parecido com Nevermore, né? Aquele livro que você falou uma vez, é mágico. Gente, pode ter um elemento, assim, parecido. Mas não se enganem, porque tem nada a ver. Nada a ver. Furthermore e Nevermore tem nomes parecidos, mas tem nada a ver, gente. Nada a ver mesmo. Esse é um livro que eu acho que pessoas com idade mais próxima da minha, mais jovens, vamos dizer assim, elas vão gostar mais, porque é um livro bem fantasioso e tem algumas pouquinhas coisas que não tem uma explicação e você tem que acreditar que aquilo é assim, sabe? E pessoas mais velhas podem ter lido coisas mais complexas e elas não vão simplesmente aceitar que a coisa é assim, elas vão querer ter uma explicação para aquilo. Então, eu acho que pessoas mais novas podem gostar mais. Mas, gente, se você for mais velho, um adulto, você também pode gostar, porque esse livro também tem toda uma mensagem. Eu entendi ela de um jeito. Uma pessoa com idade próxima da minha pode entender de outro, e uma pessoa mais velha pode entender de um jeito completamente diferente. Então, eu acho que todas as idades podem ler esse livro. Não importa se você for uma criança, se você for um adulto, se você for um adolescente, tanto faz, porque eu acho que esse livro tem elementos que muita gente pode gostar. O Oliver e a Alice, eles não são os personagens melhores assim que eu já li, sabe?
No início, eles são bem chatinhos, mas a gente vai vendo como eles vão evoluindo no decorrer da história. A Alice, no começo, ela fazia muitas perguntas. Ela simplesmente não aceitava que as coisas eram daquele jeito, né? Então, ela fazia perguntas e perguntas pro Oliver, e o Oliver não respondia. Aí eu ficava, para de fazer pergunta, ou responde as perguntas dela, né? E esse não responder do Oliver também me deixou muito desconfiada sobre ele. Eu não tive uma opinião formada, assim, concreta sobre o Oliver até o final do livro. E aí eu formei uma opinião, você é bom, você é mal. Porque, gente, cada coisa, vai ter uma situação específica que você vai falar, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não sei quem é você, será que você é o Oliver mesmo? Será que o que tá acontecendo aqui é real? E, gente, eu não desconfiei só do Oliver não, viu? Porque Furthermore também é uma terra que você vai desconfiar muito. Aí você fala, Júlia, mas Furthermore não é viva, como que você vai desconfiar de um lugar? Gente, parece que é vivo, sabe? Parece que tá conspirando, aquela terra ali tá conspirando pra querer matar os protagonistas. Parece que ela quer que eles caiam numa armadilha, sabe? É uma coisa bem doida, mas eu desconfiei muito de Furthermore. E eu não senti só esse sentimento, sabe? As personagens principais, elas sentiram muitas coisas e eu senti junto com elas. Eu senti a raiva, tanto do Oliver como da Alice, o medo deles, a curiosidade e principalmente a tensão, sabe? Tinha umas partes, praticamente o livro inteiro, né? Porque eles estão o livro inteiro com medo de morrer. E eu sentia muita tensão. Eu ficava, meu Deus, eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer. E tiveram partes que eles se sentiram seguros. Eu não me senti segura. Eu falei assim, não tá seguro, tá muito bom pra ser verdade. Melhor vocês saírem daí, vão, continuem aí, não se demorem aí, não. Porque isso vai dar errado e eu me senti muito tensa, mas quando você vê que passou aquilo, aquela parte de tensão, você fica meio aliviada. Mas isso por 5 segundos, depois você já volta e você já fica tenso de novo e é uma enrolação assim de sentimentos que você sente. E com a desconfiança vem o quê? Teorias, né, gente? Porque foi impossível não fazer teorias nesse livro. Porque, como o livro tem algumas coisas que são meio absurdas, sabe? Eu pude dar uma viajada nas teorias. Eu pude criar coisas um pouco mais absurdas do que o normal. E quando eu aprendi a pensar como a autora, quando ela escreveu esse livro, eu criei uma teoria que estava certa e eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeita. Sabe aquela satisfação de você saber o que ia acontecer antes do personagem? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu acerto qualquer teoria, né? E nesse livro ainda, que tinha mais possibilidades de teorias, mais possibilidades de coisas para acontecer, eu fiquei muito feliz. E façam teorias nesse livro, se vocês lerem ele, façam sim, porque realmente é uma história para você pensar muito e pensar alto, sabe? Pensar gigante. Outra coisa que eu senti lendo esse livro foi uma coisa que eu chamo de efeito cinema. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal, eu não me lembro em qual vídeo, talvez eu não tenha falado, mas eu vou falar aqui de novo, né? Efeito cinema é quando você tá ali lendo o livro, tudo bem? E aí você começa a imaginar como se ele fosse um filme na sua cabeça. E eu, gente, eu não imagino mais eu lendo. Eu passo as páginas e imagino como se fosse um filme na minha cabeça, literalmente. E dessa vez eu fui um pouco além. Eu imaginei, gente, os atores que estariam fazendo os personagens. Eu sei quem eles são. Eu lembro da cara deles, só que eu não lembro os filmes que eles fizeram, não lembro o nome, mas na minha cabeça faz muito sentido e eu acho que seria muito legal se tivesse um filme de Além da Magia, né? Eu ainda tenho esperanças, porque o livro foi lançado em 2016, pela primeira vez lá fora, e aqui no Brasil em 2017 pela editora Universo dos Livros. Então, eu acho que ainda tenho esperanças que um dia esse filme vai sair. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro aqui foi o narrador. O narrador, gente, ele não é aquele narrador em primeira pessoa, mas ele também não tá vendo a história completamente de fora, sabe? Ele dá a sua opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o personagem vai lá e ele pega um caminho, aí o narrador fala,
Eu acho que esse caminho não foi o certo, e eu achei isso muito legal ver a opinião também do narrador, o que me ajudou a construir a minha própria opinião, né? Eu não tinha só ali a opinião dos personagens e a minha, dessa vez eu também tinha a do narrador. Eu acho que eu li outro livro assim, a única vez foi com Desventuras em Série, que tem ali o Lemony Snicket, mas parece que depois ele vira personagem, não sei, eu ainda tô no meio da coleção. Ele também interfere ali na história, dá a sua opinião. E eu gostei muito de ler esse tipo de livro, porque foi como se eu estivesse conversando mesmo com um amigo. Então, se vocês conhecerem alguma outra história assim que eu possa ler, deixem aqui nos comentários, porque acho que pode ser bem interessante ter outras experiências como essa. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo que pode gostar desse livro de fantasia. Me procurem lá no meu Instagram e no meu Scooby, onde eu sempre tô postando minhas atualizações de leitura. Eu também faço algumas resenhas lá no Scooby e vocês podem interagir comigo nessas duas redes sociais. Agora eu vou ler a página 31 desse livro e a gente vai entrar um pouquinho em Fairywood. Fique comigo! A noite de Alicia deixou de mau humor. De manhã, ela acordou com o cheiro de porcos saturando a ar e a palha agarrando seus cabelos e cutucando os dedos dos pés. Estava furiosa com mãe e furiosa com Oliver, e um dos porcos havia lambido seu rosto do queixo aos olhos, e em nome de uma torta de amendoim! Como ela precisava de um banho! Alice sacudiu as saias idiotas, da melhor forma que conseguiu e foi andando até o lago. Estava tão preocupada com o tipo de pensamento que preocupa uma garota de quase 12 anos que nem